O jovem caminhava pelo beco sujo, ignorando o desprezo ao redor. Sua vida se resumia a pagar uma dívida interminável, custasse o que custasse. Sem habilidades especiais, ele contava apenas com seu corpo para trabalhar. Ele aceitava aquela existência medíocre, sentindo-se na base da cadeia alimentar da sociedade, enquanto carregava suas compras. Bong Joon-teok chegou à porta de seu minúsculo quarto no terraço. No entanto, o destino estava prestes a intervir naquele pequeno refúgio. O jantar seria lamen novamente. Ele suspirou, resignado com a repetição monótona e pobre de sua rotina noturna. A água fervia na panela, preparando a refeição simples que o sustentaria por mais uma noite. O rapaz começou a comer, buscando algum conforto na comida quente e barata. De repente, seus olhos se arregalaram em choque absoluto. Uma energia inexplicável percorreu seu corpo, paralisando-o no meio da refeição. Joon-teok engasgou violentamente, cuspindo a comida enquanto uma janela holográfica surgia no ar. A mensagem confirmava o impossível. Ele havia despertado como um caçador. Ele tentava recuperar o fôlego, suando frio e trêmulo. A confusão e o pavor tomavam conta de sua mente diante daquela revelação súbita. Para a maioria, aquilo seria uma sorte maior que ganhar na loteria. A promessa de riqueza inimaginável parecia estar subitamente ao alcance de suas mãos. Contudo, Joon-teok visualizou o outro lado da moeda. Ele se viu de joelhos, esmagado pela pressão e pelo desespero que acompanhavam aquele mundo. Sua imaginação fértil logo o colocou nas garras de monstros aterrorizantes, gritando por sua vida. Ele pensou em fins horríveis, congelado, queimado, envenenado ou esmagado em armadilhas mortais. As possibilidades de uma morte dolorosa eram infinitas. O rapaz sempre fora avesso ao risco, evitando perigos a todo custo. Ele desviava de problemas e até de canteiros de obras na rua, apenas para garantir sua segurança. Joon-teok pousou os hashis na mesa com firmeza. A realidade de sua natureza cautelosa colidia agora com o perigo inevitável de seu novo status. Bong Joon-hyuk estava sentado no chão, atônito diante do que via. Ele estendeu a mão trêmula em direção à estranha janela que flutuava no ar. A interface holográfica exibia seus dados com clareza fria. Ele havia despertado como um invocador afiliado à Torre Negra, com habilidades de convocação já listadas. Incrédulo, o jovem agitou as mãos através da luz azulada. Ele tentava desesperadamente negar a realidade, mas sua mente logo aceitou que aquilo não era um sonho. Normalmente, as habilidades despertadas eram diretas e físicas. A maioria dos escolhidos recebia talentos para o combate com espadas, lanças ou artes marciais. Contudo, o poder dele era de uma natureza distinta. Sua característica permitia o controle sobre criaturas fantásticas, desde golems até bestas demoníacas. A magnitude dessa revelação fez seu coração disparar. Joon-hyuk sentiu um misto de terror e expectativa ao compreender o potencial que agora possuía. Impulsionado pela adrenalina, ele lançou o braço para frente. O jovem decidiu testar sua nova habilidade imediatamente, tentando trazer algo à existência. Ele manipulou o ar com os dedos, o rosto corado de excitação. Joon-hyuk esperava ver uma criatura surgir diante de seus olhos a qualquer momento. No entanto, nada aconteceu. O jovem parou seus movimentos, confuso, enquanto o silêncio constrangedor preenchia o quarto. Joon-hyuk coçou a cabeça, olhando para o chão vazio. A decepção era evidente, pois sua tentativa de usar magia no mundo real havia falhado miseravelmente. Foi então que a regra fundamental se tornou clara. Aqueles poderes pertenciam à torre e não podiam ser manifestados livremente no mundo exterior. De repente, algo interrompeu seus pensamentos. O jovem virou-se bruscamente em direção à porta, alertado por uma mudança na atmosfera. Ele permaneceu imóvel, escutando atentamente. A tensão no ar indicava que ele não estava mais sozinho naquela casa. Uma energia sobrenatural reagiu ao perigo iminente. O olho de Joon-hyuk brilhou com uma luz violeta intensa,
ativando-se instintivamente. A porta do quarto foi subitamente envolta por uma aura mágica. Uma silhueta ameaçadora surgiu em meio à luz roxa, invadindo seu espaço seguro. Uma figura imponente materializou-se em meio a um pilar de luz. O guerreiro surgiu completamente equipado, emanando uma aura de poder que preencheu o ambiente instantaneamente. Ju-hyuk recuou, o pânico tomando conta de suas feições. A aparição repentina e a energia avassaladora o deixaram paralisado, sem saber se deveria fugir ou lutar. No entanto, a suposta ameaça agiu de forma inesperada. O guerreiro ofereceu uma saudação militar vigorosa, exibindo um sorriso confiante e amigável. Quebrou a atenção imediata. O momento solene foi interrompido quando o estranho começou a farejar o ar. Ju-hyuk observou confuso, enquanto a atenção do guerreiro se desviava completamente de sua apresentação. As narinas do homem se dilataram ritmicamente. Algo no apartamento havia capturado seu interesse muito mais do que a presença do seu invocador. Guiado pelo instinto, o guerreiro virou-se bruscamente em direção ao fogão. A fonte do aroma parecia ser a única coisa que importava para ele naquele momento. Sem qualquer cerimônia, a invocação começou a devorar o macarrão instantâneo. Ju-hyuk permaneceu ao fundo, atônito, vendo sua poderosa entidade agir como um faminto comum. O som alto e incessante da refeição preencheu o silêncio constrangedor. O protagonista mal podia acreditar que aquele era o mesmo ser que emanava tanto poder segundos atrás. Enquanto observava a cena absurda, Ju-hyuk começou a analisar a situação. Ele tentava conciliar a imagem cômica à sua frente com a realidade do que aquele ser representava. Em sua mente, ele visualizou a verdadeira natureza daquele guerreiro. Lembrou-se de vê-lo em ação no campo de batalha, retalhando inimigos com velocidade letal e precisão implacável. A lembrança daquela letalidade contrastava com a realidade atual. Ju-hyuk soltou um suspiro, tentando processar a dualidade daquela existência. O som de um alarme cortou o ar, trazendo uma mudança de cenário. Ju-hyuk desligou o telefone instintivamente, indicando que o tempo havia passado ou que a realidade havia se reafirmado. Ainda atordoado pelo despertar, ele fixou o olhar no monitor do computador. As notícias passavam na tela, mas sua atenção estava voltada para o que acabara de vivenciar. Uma janela do sistema surgiu, esclarecendo a situação. A notificação confirmava que a entidade John Cossack havia sido liberada, mas seu tempo de manifestação havia expirado. Aceitando que a invocação tinha limites estritos, fora da torre, Ju-hyuk se levantou. Espreguiçando-se, ele decidiu deixar as questões sobrenaturais de lado por um momento e se preparar para o trabalho. Ju-hyuk estava em sua rotina matinal, escovando os dentes, quando algo na televisão capturou sua atenção imediata. Seus olhos se fixaram na tela com uma intensidade alarmante, processando a gravidade do que estava sendo transmitido. O choque foi tamanho que ele perdeu o controle motor. A escova caiu de sua mão no momento em que a notícia anunciava uma decapitação. Ele permaneceu estático, ignorando o objeto no chão, enquanto o áudio da reportagem confirmava os detalhes macabros sobre cabeças cortadas. A transmissão revelou a identidade do criminoso, John Cossack, exibindo suas vítimas adornadas com laços vermelhos como presentes grotescos. O pânico instalou-se instantaneamente. Ju-hyuk agarrou os próprios cabelos, tomado por um desespero visceral diante daquela revelação. Sua mente foi transportada para um cenário de horror, visualizando uma sala destruída, repleta de cadáveres e sangue. As memórias eram nítidas e brutais, focando nos detalhes das mãos inertes das vítimas que jaziam no chão. A imagem das cabeças decepadas e enfeitadas continuava a atormentá-lo, recusando-se a sair de sua mente. Mais tarde, no trabalho, Ju-hyuk encarava o celular trêmulo e suando frio, mal conseguindo manter a compostura diante do balcão. A voz impaciente de um cliente o despertou de seu transe.
questionando a demora e exigindo ser atendido. No entanto, ao levantar o olhar, a alucinação tomou conta. O cliente parecia segurar a própria cabeça arrancada, adornada com um laço. O terror paralisou Ju-hyuk completamente. Sua pupila contraiu-se enquanto a realidade se desfazia diante de seus olhos. Para ele, a loja inteira havia se transformado. Prateleiras exibiam cabeças decepadas em vez de produtos, enquanto a monstruosidade à sua frente aguardava atendimento. O limite de sua sanidade foi atingido. O jovem recuou aos tropeços, derrubando mercadorias em uma tentativa desesperada de escapar daquele pesadelo. Ju-hyuk piscou, trazido de volta à realidade pela voz preocupada da cliente. O suor frio escorria por seu rosto enquanto o terror da alucinação se dissipava, deixando apenas o constrangimento de seu colapso momentâneo. O jovem apressou-se em finalizar a compra, tentando disfarçar o tremor nas mãos. A fachada da loja permanecia tranquila, indiferente ao caos psicológico que ele acabara de enfrentar durante o turno. Ao sair do trabalho, o mundo exterior parecia vibrar em uma frequência diferente da sua. As risadas e a alegria dos transeuntes soavam distantes, quase ofensivas para alguém imerso em tanta angústia. Um suspiro pesado escapou de seus lábios, transformando-se em névoa no ar gelado. O cansaço mental pesava muito mais do que a fadiga física, drenando suas energias a cada passo que dava. Ele caminhava solitário em meio à multidão festiva. Enquanto casais e amigos celebravam ao seu redor, Ju-hyuk sentia-se isolado, uma figura pequena e curvada sob o peso de seus próprios demônios. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo uma neve silenciosa que cobria os telhados. As luzes urbanas brilhavam sob o céu noturno, enquanto ele retornava ao único lugar onde podia se esconder. De volta à segurança de seu quarto, Ju-hyuk sentou-se no chão diante da interface holográfica. Ele respirou fundo, preparando-se para interagir novamente com o sistema que agora governava sua vida. Com uma expressão de foco renovado, ele estendeu a mão em direção à luz azul. Havia uma decisão a ser tomada, e ele não podia se dar ao luxo de hesitar diante das opções apresentadas. O brilho da tela refletiu em seus olhos quando o sistema reagiu à sua presença. Um som de notificação ecoou no silêncio do quarto, indicando que o processo estava pronto para ser iniciado. A frustração, no entanto, falou mais alto que a obediência. Revoltado com as exigências absurdas e a pressão do sistema, Ju-hyuk expressou seu descontentamento com um gesto obsceno e furioso contra a tela. Apesar da raiva momentânea, ele sabia que não tinha outra escolha senão cooperar. Seu dedo pressionou a opção de seleção, ativando o comando e selando o destino daquela interação. Enquanto o sistema processava o pedido, a mente de Ju-hyuk vagou por um instante. A tensão da espera misturava... O sistema confirma a designação, e John Cossack se materializa instantaneamente em meio à luz da invocação. Com um sorriso vibrante e postura militar, ele se apresenta ao seu convocador, gritando sua lealdade absoluta. Transbordando energia e um otimismo servil, John esfrega as mãos em pura antecipação. Ele jura redobrar seus esforços imediatamente, ansioso para provar seu valor e agradar ao seu novo mestre. A descrença diante da reputação assassina paira no ar, questionando se tal violência é realmente possível. Quando uma voz trêmula tenta intervir, recebe imediatamente uma ordem imperiosa para abandonar o receio e falar com total liberdade. Ju-hyuk congelou, o suor frio escorrendo pelo rosto enquanto a gravidade de seu erro se instalava. A presença diante dele era inegável e aterrorizante. Em pânico absoluto, o jovem recuou aos tropeços, tentando desesperadamente colocar distância entre ele e a figura, que falava casualmente sobre o processo de invocação. O coração dele batia descompassado contra o peito. Não havia como fugir da realidade. Parado bem ali, dentro de seu próprio quarto, estava um assassino infame. Ele engoliu em seco, paralisado pelo terror. Cada instinto de sobrevivência gritava que estar trancado com aquele homem era uma sentença de morte.
A mente de Ju-hyuk foi inundada por lembranças da violência brutal associada àquele guerreiro. Ele sabia exatamente como o assassino rastreava e eliminava seus alvos sem piedade. O jovem mal conseguia respirar, esperando o pior a qualquer momento. A tensão no ar era sufocante, enquanto ele aguardava o próximo movimento do intruso. Confuso e amedrontado, ele questionou as ações da invocação, lembrando que não havia dado nenhuma ordem para tal comportamento autônomo. Ju-hyuk parou por um instante, tentando organizar seus pensamentos caóticos. A atitude daquele ser não condizia com sua reputação sanguinária. Então, a explicação surgiu diante dele através do sistema. As leis eram claras. A prioridade absoluta da entidade era proteger a vida de seu invocador, acima de qualquer outra ordem. O assassino, no entanto, rejeitou prontamente qualquer suposição de hostilidade. Com um gesto exagerado, ele deixou claro que não faria mal ao seu novo mestre. Ju-hyuk permaneceu cético diante daquela lógica. A ideia de que um criminoso seguiria um julgamento moral ou regras de proteção parecia absurda. A frustração transbordou e ele gritou, incapaz de aceitar que um psicopata conhecido estivesse agindo de forma tão casual e inofensiva. Mas a entidade apenas abanou as mãos, despreocupada. Ele admitiu que estava acostumado a ser chamado de louco, sem demonstrar qualquer ofensa real. O jovem sentiu suas forças se esvaírem. O medo intenso deu lugar a uma exaustão profunda e um olhar vazio diante daquela realidade inescapável. Mais tarde, já nas ruas da cidade, a paz foi curta. O invocador mal teve tempo de reagir quando seu companheiro esbarrou propositalmente em um homem mal encarado. Ju-hyuk imaginou o pior cenário possível. Na mente dele, aquele homem reagiria com violência extrema a qualquer provocação, ameaçando arrancar seus olhos sem hesitar. A imagem brutal das vítimas decoradas com laços, a marca registrada do assassino, assombrava seus pensamentos. Era esse tipo de monstro que agora estava materializado em seu quarto. O jovem roeu a unha, paralisado de medo e ansiedade. Ele encarou a figura ameaçadora à sua frente, esperando que aquele fosse o seu fim iminente. No entanto, a realidade contrariou suas expectativas. O infame John Cossack estava de joelhos no chão, admitindo seu erro com uma submissão desconcertante. Ju-hyuk tentou estabelecer limites, questionando se ele voltaria a cometer crimes para encobrir rastros. A resposta do invocado, contudo, foi vaga, admitindo que não podia oferecer garantias absolutas sobre o futuro. Ainda assim, o homem prestou continência com vigor imediato. Ele prometeu avaliar bem a situação e obedecer, comportando-se como um soldado disciplinado. O protagonista observou aquela energia excessiva com desconfiança. A mudança brusca de um assassino frio para um subordinado energético era difícil de processar. A expressão de Ju-hyuk ficou séria por um momento. Ele precisava ser honesto sobre sua própria natureza diante daquela nova parceria forçada. Ele admitiu para si mesmo o quanto estava apavorado. A imensidão da torre e os monstros que ela abrigava representavam um terror que ele não conseguia ignorar. Ju-hyuk desviou ao olhar, sentindo-se pequeno. Ele não tentou esconder sua insegurança e falta de bravura diante do guerreiro que acabara de invocar. O homem escutou o desabafo com um sorriso tranquilo. Parecia analisar o caráter de seu mestre, sem o julgamento severo que se esperaria. O jovem finalmente verbalizou sua maior fraqueza. Ele confessou que não possuía a coragem necessária para colocar sua vida em risco, por menor que fosse a chance. As palavras ficaram suspensas no ar do pequeno quarto. Ju-hyuk permaneceu imóvel, aguardando a reação de decepção ou escárnio de seu servo. Para seu choque total, John Cossack reagiu com uma alegria radiante. O rosto do assassino se iluminou, como se aquela covardia fosse uma virtude admirável. Ele agarrou os ombros de Ju-hyuk com entusiasmo vibrante.
A filosofia de priorizar a segurança acima de tudo era exatamente o que ele desejava ouvir de seu líder. A confissão de covardia teve um efeito inesperado. Jon Cusack agarrou seu mestre com entusiasmo, radiante de felicidade ao perceber que a prioridade de ambos era a autopreservação. A aprovação do assassino foi ruidosa e genuína. Ele riu alto, celebrando a filosofia de vida cautelosa que o invocador demonstrava ter. Ju-hyuk ficou atônito diante de tanto apoio. O servo implorou fervorosamente para que ele continuasse jogando seguro e vivesse até uma idade avançada, validando seus medos. A manhã seguinte chegou trazendo a luz do sol. O jovem despertou em seu quarto, deixando para trás a intensidade daquela conversa surreal. Ainda grogue, ele tentou espantar o sono. O cansaço parecia persistir enquanto seus sentidos voltavam lentamente à realidade do dia a dia. Para começar a rotina, Ju-hyuk subiu ao terraço. Ele se espreguiçou sob o céu azul, tentando colocar o corpo e a mente em ordem. A tranquilidade, no entanto, durou pouco. O celular vibrou em seu bolso, exigindo atenção imediata e interrompendo o momento de paz. Ele atendeu a chamada ali mesmo no pátio. A voz do outro lado questionou sobre sua diligência na reabilitação, trazendo o jovem de volta às suas obrigações médicas. De repente, a expressão de Ju-hyuk mudou drasticamente. O medo tomou conta de seus olhos, e um suor frio escorreu ao processar o conteúdo da ligação. Tentando disfarçar o pânico, ele concordou rapidamente com as instruções. O rapaz encerrou a conversa com pressa, prometendo não se sobrecarregar apenas para desligar logo. O silêncio retornou ao terraço, mas a tensão permaneceu. Ju-hyuk encarou o aparelho desligado, visivelmente perturbado pelo que acabara de ouvir. Mais tarde, a situação exigiu uma mudança de postura. Vestido como um operário de construção e empunhando um taco, o jovem entrou em alerta total. O disfarce incluía capacete e colete, mas não escondia sua ansiedade. Ju-hyuk olhava ao redor, cauteloso, sabendo que aquele não era um trabalho comum. Ele posicionou uma placa de aviso para bloquear a passagem. Cada movimento era calculado para isolar a área e manter curiosos afastados do perigo. O rapaz ofereceu um sorriso forçado e uma resposta evasiva. Contudo, a sombra imponente de sua invocação pairava logo atrás, revelando que a violência estava à espreita. O sistema emitiu um alerta importante diante dos olhos de Ju-hyuk. O tempo de recarga para realizar uma nova invocação aleatória ainda levaria quase um mês inteiro para ser concluído. De repente, uma luz intensa preencheu o corredor do apartamento. O guerreiro invocado materializou-se ali mesmo, retornando ao chamado de seu mestre. Ju-hyuk cumprimentou seu companheiro com um nervosismo evidente. Ele tentou manter a compostura diante da figura imponente que acabara de surgir. O jovem sinalizou que tudo estava pronto para prosseguirem. Jon, com um sorriso confiante, confirmou o comando e voltou sua atenção para a interface holográfica da torre. Sem qualquer aviso prévio, o guerreiro agarrou o rapaz e correu em direção ao portal. Ju-hyuk tentou protestar, mas foi arrastado para dentro do sistema digital contra sua vontade. Momentos antes, Jon havia elogiado a suposta coragem de seu mestre. No entanto, ao perceber que a intenção de Ju-hyuk era apenas dar uma espiada rápida e fugir, o guerreiro mudou o tom, exaltando aquela cautela como uma grande sabedoria. O protagonista observou enquanto seu servo se preparava. A decisão de entrar, mesmo que brevemente, já havia sido tomada. Com um gesto simples na têmpora, Jon indicou que havia compreendido perfeitamente o plano. A estratégia de entrada rápida e saída segura estava definida. A mensagem final do sistema apareceu, solicitando a confirmação para entrar na Torre Negra da Coreia. O acesso estava restrito apenas ao primeiro andar. Eles despencaram através de um vórtice vertiginoso de dados e luzes. A travessia dimensional os levava diretamente para o andar térreo, descrito pelo sistema como uma terra devastada. A velocidade da queda distorcia a visão de Ju-hyuk. O medo paralisante tomou conta dele, enquanto a realidade ao seu redor
se transformava violentamente. A aterrissagem revelou uma paisagem árida e desolada. Uma barreira energética hexagonal se erguia diante deles, confirmando que haviam chegado ao interior da Torre Negra. O jovem olhou ao redor, completamente atordoado. A atmosfera opressora daquele lugar desconhecido era muito mais intensa do que ele havia imaginado. Seu rosto empalideceu subitamente e o suor frio escorreu por sua testa. O impacto do transporte dimensional atingiu seu estômago com força total. Ju-hyuk não conseguiu segurar e acabou passando mal no chão árido. John, demonstrando preocupação, deu tapinhas nas costas de seu mestre para confortá-lo. Ju-hyuk tomou a iniciativa, convidando seu companheiro a deixar a barreira de proteção. O criminoso o seguiu, confiando na suposta liderança do guia. Uma mensagem do sistema brilhou diante dele. O jovem ajustou o capacete, sentindo a realidade daquela nova dimensão se assentar sobre seus ombros. Ao fechar a mão, ele percebeu algo diferente. Mesmo sendo apenas nível 1, uma força desconhecida percorria seus músculos, confirmando seu novo status. O terreno à frente não estava vazio. Criaturas gigantescas, semelhantes a larvas, rastejavam lentamente pelo solo árido da torre. Ju-hyuk reconheceu aquelas bestas de suas pesquisas na internet. Eram monstros conhecidos por terem uma defesa alta, mas capacidade ofensiva quase nula. O conhecimento teórico, contudo, não eliminava o medo instintivo. Ele engoliu em seco, tentando acalmar o coração acelerado. A hesitação precisava ser superada. Ele cerrou o punho com força, decidido a provar para si mesmo que agora era um jogador. Com passos firmes, o jovem avançou sozinho em direção às criaturas. John Cossack observou a cena logo atrás, confuso com aquela atitude repentina. Ele parou diante do monstro. A criatura inerte mal reagiu à sua presença, comportando-se exatamente como um alvo de treino. Sem perder tempo, Ju-hyuk girou o tronco. Ele preparou o braço, tensionando cada músculo para desferir um golpe direto. O alvo estava ali, vulnerável e lento. Era a oportunidade perfeita para testar seus limites físicos sem grandes riscos. No entanto, no último instante, seu corpo travou. O suor frio escorreu pelo rosto, enquanto a dúvida paralisava seu movimento completamente. O companheiro, observando de longe, interpretou aquela falha como estratégia. Ele fez um sinal de aprovação, elogiando o que julgou ser sabedoria. Antes que Ju-hyuk pudesse se explicar, John Cossack avançou. Uma lâmina de energia azul cortou o ar, visando a criatura que o jovem hesitara em atacar. O impacto foi devastador. A larva explodiu em pedaços com um único golpe, demonstrando a força brutal do aliado de Ju-hyuk. O ataque foi devastador, rasgando as criaturas que bloqueavam o caminho em pedaços brilhantes de energia antes mesmo que pudessem reagir. O guerreiro invocado movia-se com uma velocidade letal, suas garras de energia cortando o ar e os inimigos com um prazer quase sádico. Um impacto final estremeceu o solo, liberando uma onda de choque vertical que aniquilou qualquer resistência restante na área. Enquanto os restos das criaturas se desfaziam no ar, o combatente finalmente cessou sua dança mortal, permanecendo vitorioso sobre os destroços. Com a ameaça completamente neutralizada, o guerreiro caminhou tranquilamente em direção ao seu mestre, ignorando o caos deixado para trás. Bong Joon-hyuk mal conseguia processar o que acabara de presenciar. O medo inicial deu lugar ao puro espanto diante daquela demonstração de força absurda. De repente, o terror se transformou em ambição. Se ele tinha aquele poder ao seu lado, a riqueza incalculável que tanto desejava não era mais apenas um sonho distante. Enquanto isso, no mundo exterior, uma janela holográfica surgiu repentinamente em um escritório corporativo, interrompendo a rotina de trabalho. O fenômeno não era isolado. Em uma academia, o aviso luminoso apareceu diante de uma jovem, paralisando seu treino instantaneamente. Até mesmo na penumbra de uma boate, a mensagem do sistema encontrou seu alvo.
brilhando intensamente diante de um homem que descansava. Por toda a cidade, as telas azuis surgiram simultaneamente para diversas pessoas, conectando desconhecidos através do mesmo aviso misterioso. De volta à torre, o sistema confirmou a conclusão do desafio. Uma luz envolveu a dupla, sinalizando o fim da incursão e o transporte para fora daquele lugar. O jovem materializou-se de volta em sua cozinha, ainda segurando o capacete e o celular. O silêncio do apartamento contrastava violentamente com a batalha anterior, deixando-o trêmulo. Para sua surpresa, ele não voltou sozinho. O guerreiro surgiu ao seu lado no pequeno cômodo, exibindo um sorriso satisfeito e parabenizando-o pelo suposto trabalho em equipe. A entidade aprovou a passividade de Junteok como se fosse uma decisão tática brilhante. Sem jeito e ainda confuso, o jovem apenas concordou, rindo nervosamente da situação absurda. Os espólios da batalha caíram sobre a mesa de madeira. Eram recompensas tangíveis deixadas pelos monstros derrotados. Junteok reconheceu imediatamente o cristal azul brilhante. Tratava-se de uma pedra mágica, um item fundamental na economia dos caçadores. O jovem segurou o objeto contra a luz, maravilhado. Era a primeira vez que via uma daquelas pessoalmente e sentia seu valor real. Ao lado da pedra havia outro item intrigante. Um emblema prateado com um design alado repousava sobre a mesa, aguardando identificação. Uma rápida pesquisa no computador confirmou suas esperanças. Junteok vibrou ao descobrir que havia lucrado 50.000 wons em apenas alguns minutos. Com o dinheiro garantido, a prioridade mudou. Uma refeição farta e fumegante foi servida imediatamente para celebrar a pequena vitória. O aroma intenso da comida chegou às narinas de Cossack. O guerreiro invocado parecia profundamente intrigado com o cheiro que emanava dos pratos. Ele se aproximou da mesa, farejando com curiosidade. O cheiro picante daquele prato desconhecido despertou seu interesse imediato. O guerreiro não hesitou em provar a iguaria. Com um sorriso largo, ele agradeceu profusamente a Junteok pela generosidade e sabor daquela refeição. Junteok, no entanto, tentou moderar a formalidade excessiva do outro. Enquanto comia, explicou que aquele jeito arcaico de falar não era necessário ali. A situação era tão inusitada que o jovem acabou rindo consigo mesmo. A tensão mortal da batalha anterior havia se dissipado completamente. As risadas de ambos preencheram o pequeno quarto. Junteok percebeu que a companhia do guerreiro, apesar de estranha, tornava o momento divertido. Cossack continuou a comer com voracidade e alegria genuína. A culinária moderna parecia ser uma experiência reveladora para ele. A lembrança de seu trabalho habitual na construção civil veio à mente. Aquela era a vida dura e perigosa que ele conhecia até então. Mas agora, Junteok sorriu com uma nova confiança. Ele sabia que, com esse novo poder, seu destino havia mudado drasticamente. O dia parecia calmo sobre o telhado, um contraste silencioso com a tempestade que revirava a vida de Bong Joon-hyuk. Junteok encarou o gráfico na parede que detalhava sua antiga rotina diária. Aquele planejamento meticuloso parecia agora uma relíquia de um passado simples que não existia mais. Sua vida havia sido invadida por elementos fantásticos. A presença do guerreiro invocado agora se sobrepunha, metaforicamente e literalmente, às suas atividades cotidianas de comer, dormir e trabalhar. De repente, o guerreiro reagiu com espanto e alegria. Ele havia recebido pontos de atributo adicionais, uma recompensa que o deixou visivelmente eufórico e sem saber como agir. Junteok observou a cena, confuso. A súbita explosão de emoção do seu companheiro era algo que ele ainda tentava compreender completamente. O homem, então, explicou a situação, apontando para o alto com entusiasmo. Ele descreveu como o sistema permitia melhorias, indicando que estava se tornando mais forte naquele exato momento. Para provar suas palavras, o guerreiro liberou sua energia. Uma onda de poder emanou dele, forçando Junteok a se proteger da pressão de vento repentina que preencheu o ambiente. O jovem recuou, visivelmente assustado.
A demonstração física daquele poder sobrenatural o fez perceber o quão perigosa e real era a entidade à sua frente. O guerreiro, no entanto, já pensava no próximo passo. Ele começou a traçar planos imediatos sobre o que faria ao enfrentar os desafios do segundo andar. Com um sorriso confiante, ele fez um sinal com os dedos. O homem parecia destemido e ansioso, encarando a próxima etapa da torre como uma oportunidade, não uma ameaça. Sem hesitar, o guerreiro se preparou para essa ação. Envolto em energia mágica, ele se lançou em movimento, ativando suas habilidades com velocidade impressionante. Junteok gritou rapidamente antes que a conexão se encerrasse. Ele fez questão de lembrar ao companheiro sobre trazer recompensas mundanas, como comida e bebida, para celebrar o retorno. O guerreiro sorriu enquanto a luz o envolvia completamente. Ele parecia satisfeito e divertido com o pedido do seu mestre antes de desaparecer na missão. Logo em seguida, uma notificação holográfica surgiu na frente de Junteok. O som do sistema o alertou, trazendo uma atualização de status inesperada. O texto na tela azul era chocante. O sistema anunciava que ele havia conquistado uma classificação extraordinariamente alta ao completar o segundo andar da Torre Negra. Fragmentos de energia cortaram o ar com uma velocidade impressionante. O movimento era tão rápido que mal podia ser acompanhado pelos olhos. O guerreiro invocado sorriu e fez um sinal de aprovação, elogiando a aterrissagem de Junteok. O jovem, ainda em posição defensiva, percebeu que seus reflexos haviam melhorado. Um impacto devastador liberou uma onda de energia azul, destruindo os obstáculos restantes com força bruta. Com uma expressão de triunfo fácil, o guerreiro posou orgulhoso, enquanto os inimigos eram obliterados ao seu redor. A vitória parecia garantida. Uma notificação holográfica surgiu no ar. O sistema confirmou que a missão do quinto andar havia sido concluída com sucesso. Junteok encarou a mensagem atônito. A realidade daquela conquista rápida e o poder demonstrado o deixaram sem palavras. Vários ícones brilhantes surgiram, materializando as recompensas pela vitória consecutiva nos andares da torre. O jovem imaginou-se cruzando uma linha de chegada, percebendo que aquilo poderia se tornar uma longa jornada de sucessos contínuos. O medo deu lugar ao otimismo. De volta ao seu quarto, Junteok cerrou os punhos em celebração. Ele havia limpado 5 andares em sequência e ainda restavam 20 dias no prazo. A figura do espadachim invocado consolidou-se em sua mente como a chave para aquele poder avassalador que o protegia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o imponente prédio da Administração de Gerenciamento de Despertos erguia-se sob o céu de Seul. No interior de um escritório luxuoso, o silêncio imperava. Uma subordinada aguardava diante de 2 homens sentados. O clima era de seriedade. Um dos homens, com expressão analítica, tentava deduzir o horário exato de um acontecimento recente, ponderando se fora pela manhã ou tarde da noite. A mulher inclinou-se, invadindo o espaço pessoal dele. Seus olhos fixaram-se no rosto do superior, analisando cada microexpressão. O líder de equipe, Jeong Gwang-il, recuou assustado e repreendeu a mulher por tentar ler suas intenções. Ela, contudo, apenas justificou sua curiosidade incessante. No escritório da administração, uma funcionária entregou um relatório impressionante. Alguém havia completado o 6º andar da torre na Coreia com uma classificação inimaginável de S++. O oficial analisou os dados, suando frio. Não eram casos isolados. Ele percebeu que todos os relatórios recentes indicavam que uma única pessoa estava por trás daquelas vitórias consecutivas de classificação perfeita. A implicação era aterrorizante para a agência. Se aquele indivíduo misterioso continuasse nesse ritmo, dominando do 7º ao 10º andar com a mesma facilidade, o equilíbrio de poder mudaria drasticamente. A tensão na sala explodiu. O superior bateu a mão na mesa com força, exigindo que a situação fosse tratada com a máxima urgência. Park Ji-yong-soo, o diretor da Administração de Gerenciamento de Despertos, levantou-se.
Ele sabia que não podia ignorar uma anomalia daquela magnitude operando livremente. O diretor compreendia o perigo iminente. Ele sabia que, nos bastidores, fações ocultas já realizavam abduções em todo o país para capturar talentos promissores. Park Ji-young-soo franziu a testa determinado. Encontrar aquele despertar antes que organizações criminosas colocassem as mãos nele tornou-se a prioridade absoluta da administração. Enquanto o governo entrava em pânico, Jun-teok estava em casa, lavando a louça. Ele cantarolava, satisfeito com sua própria eficiência, tratando a limpeza doméstica com a mesma dedicação de suas missões. Mas o descanso foi breve. O jovem consultou seu cronograma na parede e se preparou. Era hora de voltar ao trabalho e continuar sua escalada na torre. De volta ao ambiente hostil da masmorra, Jun-teok caminhava pela floresta enevoada. Desta vez, ele avançava com confiança, acompanhado por uma nova invocação humanoide ao seu lado. A missão do 8º andar foi revelada pelo sistema. Eles precisavam derrotar 10 guerreiros sapo, de espinho vermelho, que surgiram em massa, cercando a dupla. Um dos monstros atacou imediatamente. Com um guincho agudo, a criatura disparou sua língua elástica como um chicote mortal em direção aos invasores. A reação foi instantânea. Um rastro de luz azul cortou o ar com velocidade impressionante, interceptando o ataque antes que atingisse o alvo. O golpe foi preciso e devastador. A lâmina separou a língua do monstro e atingiu a criatura, neutralizando a ameaça em um único movimento. O espadachim invocado avançou sem piedade. Com uma série de cortes rápidos e letais, ele dizimou o grupo de monstros, limpando o andar com uma facilidade assustadora. Jun-teok sentiu uma pontada de constrangimento. Enquanto ele admitia não fazer nada durante as batalhas, seu aliado invocado cuidava de tudo com um sorriso despreocupado. No entanto, a preocupação logo deu lugar à euforia. A perspectiva de avançar para os andares superiores trazia promessas de recompensas que o faziam juntar as mãos em prece. A prova concreta do sucesso estava ali. Ao abrir a carteira, ele vislumbrou uma quantidade de dinheiro vivo que raramente possuía. Enquanto isso, o guerreiro celebrava à sua maneira peculiar. Com uma máscara ridícula, ele parecia ansioso e animado pelo banquete que pediriam a seguir. Enquanto o aliado se ocupava ao telefone fazendo o pedido, Jun-teok voltou sua atenção para o verdadeiro prêmio espalhado sobre a mesa. As pedras de mana brilhavam intensamente diante dele. Aqueles pequenos cristais azuis representavam a chave para sua tão sonhada liberdade financeira. O jovem espreguiçou-se, sentindo o peso sair de seus ombros. Com aqueles ganhos garantidos, a decisão de largar seu exaustivo emprego de meio período tornou-se óbvia. Ele rememorou as batalhas recentes com satisfação. Até mesmo os monstros aterrorizantes do 9º andar haviam sido derrotados com facilidade ridícula por seu companheiro. Sua mente viajou para um futuro luxuoso. Jun-teok imaginou-se em trajes finos, brindando elegantemente ao sucesso de sua parceria com o guerreiro letal. Em seu devaneio, o aliado respondia com gestos de entusiasmo e lealdade, selando um pacto de prosperidade contínua entre mestre e servo. De volta à realidade, a dupla adentrou a floresta da masmorra. Diante de uma barreira energética hexagonal, eles se prepararam para enfrentar o próximo desafio. Jun-teok sentiu o poder fluir através de si. Energia mágica concentrou-se violentamente em sua cintura enquanto ele ativava sua habilidade de transformação. A metamorfose foi drástica e inesperada. Ele percebeu, com um misto de choque e poder, que havia assumido a forma imponente de um cavalo selvagem. O guerreiro observou a cena com total incredulidade. O cavalo humanoide tentou agir com naturalidade, estendendo o casco para interagir com seu companheiro estupefato. A confusão tomou conta do ambiente. O aliado, incapaz de processar a nova forma bizarra de seu mestre, entrou em pânico diante daquela visão absurda. A súbita transformação
deixou Junteok atônito. Ele mal teve tempo de processar sua nova e bizarra aparência equina antes de notar algo estranho. Diante dele, uma enorme estrutura pulsante bloqueava o caminho. O jovem sentiu um arrepio, percebendo que o perigo estava à espreita. De repente, a barreira se rompeu violentamente. Um predador gigantesco, semelhante a um louva-a-Deus, surgiu das sombras pronto para o ataque. A criatura se ergueu sobre a dupla, projetando uma sombra colossal. Junteok, de volta à sua forma humana, sentiu-se insignificante diante daquele monstro titânico. O pânico tomou conta do protagonista. O suor frio escorreu por seu rosto enquanto ele encarava a morte de perto, paralisado pelo medo. O guerreiro invocado tentou manter a compostura, mas acabou admitindo que a situação e a atitude de seu mestre feria profundamente seu orgulho. O monstro não esperou pelo fim da conversa. Seus olhos incharam e brilharam, focando nas presas com pura hostilidade. As lâminas dianteiras da besta se ergueram, carregadas de uma energia roxa ameaçadora. O ataque era iminente. O golpe desceu com violência devastadora. Contudo, o espadachim não hesitou e se colocou na frente para interceptar o impacto mortal. Faíscas voaram quando o aço encontrou a garra. O guerreiro foi arrastado para trás pela força bruta do monstro, mas manteve sua defesa firme. O olhar do invocado mudou drasticamente. Uma luz azulada emanou de seus olhos, sinalizando foco total para o contra-ataque. Com velocidade cegante, ele avançou. Uma teia de cortes precisos atravessou o ar, desmembrando o monstro em dezenas de pedaços instantaneamente. A técnica foi executada com perfeição letal. O sistema imediatamente reconheceu o feito de combate, concedendo uma nova insígnia. O espadachim completou seu movimento com elegância. A ameaça havia sido eliminada antes mesmo que Junteok pudesse reagir. Onde antes havia um monstro, restaram apenas os espólios. Cristais de mana surgiram no ar, brilhando com a promessa de recompensa. Um novo ícone materializou-se no sistema, brilhando com uma promessa de poder. Parecia que as surpresas daquele despertar ainda não haviam terminado. Bon Junteok sentiu o coração acelerar ao ler a notificação holográfica. A ansiedade anterior deu lugar a uma súbita esperança diante daquela nova possibilidade. O sistema ofereceu uma vantagem estratégica: a chance de copiar uma habilidade de sua entidade invocada. Junteok analisou a lista, intrigado com as opções disponíveis. O guerreiro invocado, contudo, não compreendeu o que estava acontecendo. Ele reagiu com confusão ao comportamento repentino e estranho de seu mestre. Ignorando a reação do aliado, Junteok concentrou-se intensamente. Ele precisava fazer a escolha funcionar, focando toda a sua vontade na seleção da habilidade. O resultado, no entanto, foi decepcionante. O jovem encarou a situação com seriedade absoluta, enquanto o guerreiro tentava oferecer algum apoio moral diante do óbvio fracasso. Junteok desabou no chão, derrotado. A habilidade copiada provou-se inconsistente e inútil, deixando-o exausto e frustrado com a falta de controle sobre seus poderes. O momento de lamentação foi interrompido pelo toque do celular. Ao verificar o aparelho, o rosto do jovem corou instantaneamente com a chamada inesperada. Ele atendeu a ligação apressadamente, visivelmente nervoso e atrapalhado. A súbita interação social o deixou desconcertado. A voz do outro lado trouxe notícias surpreendentes. O governo havia detectado seu despertar e oferecia o envio imediato de uma equipe de suporte à sua residência. Após desligar, Junteok permaneceu no chão, sentindo-se drenado. A montanha-russa emocional do dia havia consumido todas as suas energias enquanto aguardava a visita. Enquanto isso, a equipe do governo se aproximava do local. 2 agentes de terno viajavam em silêncio, preparados para lidar com o novo desperto. A atmosfera no veículo era profissional e tensa. Os agentes mantinham o foco na missão, cientes da imprevisibilidade de quem acabara de ganhar poderes. Quando a equipe chegou, Junteok os recebeu com evidente constrangimento.
A presença de uma mulher entre os oficiais apenas intensificou seu nervosismo habitual. A agente, contudo, ignorou qualquer formalidade e invadiu o espaço pessoal dele. Juntil congelou, completamente intimidado e corando diante daquela proximidade agressiva. Juntiok foi encurralado pela agente contra a parede. Ele entrou em pânico, questionando se o governo possuía algum método secreto para identificar os despertos que ele desconhecia. Desesperado para esconder seu segredo, o jovem tentou agir com naturalidade. No entanto, sua tentativa foi desajeitada e ele apenas gaguejou uma resposta vaga e incoerente. O coração dele batia forte contra o peito. Juntok concluiu que aquilo devia ser um teste para verificar se ele revelaria sua identidade sob pressão. A tensão era esmagadora. Ele sentiu como se eles pudessem ver através dele e soubessem absolutamente tudo sobre sua nova condição. Em seu nervosismo, os movimentos de Juntiok tornaram-se rígidos e mecânicos. Ele tentou negar qualquer envolvimento, mas seu corpo traía sua ansiedade com gestos robóticos. A agente observou o comportamento bizarro dele com frieza. Ela não parecia nem um pouco convencida ou divertida pela atuação estranha do rapaz. De repente, o parceiro dela interveio com um golpe na cabeça da mulher. Ele a repreendeu imediatamente, corrigindo a interpretação equivocada que ela teve da situação. A atmosfera mudou instantaneamente. Juntiok permaneceu ali, coçando a cabeça e confuso, enquanto os agentes se recompunham diante dele. A narrativa, então, explicou o fenômeno que mudou o mundo, apresentando o mascote explicativo da infame Torre Negra da Coreia. Aquela estrutura colossal e sinistra surgiu 20 anos atrás. A Torre Negra apareceu da noite para o dia em todo o mundo, superando em altura qualquer outro edifício existente. As nações enviaram cientistas e soldados para investigar a anomalia. Contudo, ninguém conseguia se aproximar, sendo bloqueados por uma parede invisível que repelia qualquer incursão. A torre funcionava como um motor de crescimento. Os recursos e recompensas obtidos lá dentro permitiam avanços que impulsionavam a economia global a novos patamares. Fora da torre, os jogadores eram apenas humanos comuns, mas, ao entrarem, eles empunhavam poderes imensos e habilidades mágicas que desafiavam a realidade. Porém, havia um sistema de punição mortal. Se o progresso de uma nação fosse lento, um aviso surgia e a contagem regressiva para o colapso da torre era iniciada. O fracasso resultava em aniquilação total. Foi assim que, 3 anos atrás, uma cidade inteira desapareceu do mapa quando sua torre colapsou por falta de progresso. A apresentação continuou com um mascote animado, explicando a geografia local. Aparentemente, a Coreia teve sorte no sorteio global, recebendo apenas uma torre localizada nas montanhas. O orgulho nacional foi enfatizado na comparação com outras potências. O narrador destacou que o país não ficava atrás, tendo limpado tanto os andares quanto os Estados Unidos. Imagens de grupos heróicos foram exibidas como exemplo. Eram os desbravadores, a elite que arriscava a vida para manter o progresso da nação dentro da estrutura. O discurso de recrutamento atingiu seu ápice. O mascote virtual apontou diretamente para frente, declarando que o novo desperto era a próxima esperança da humanidade. De volta à realidade do quarto pequeno, Juntiok não estava impressionado. Ele ouvia o discurso sentado no chão, achando aquele roteiro corporativo forçado e constrangedor. O agente decidiu ser mais prático. Ele despejou vários cristais brilhantes sobre a mesa, provas tangíveis de que ele mesmo já havia entrado na torre e coletado espólios. No entanto, a atmosfera mudou quando o homem mencionou um nível específico. Ao falar do 10º andar, a expressão dele endureceu, perdendo a confiança anterior. A colega ao lado permaneceu em silêncio absoluto. O olhar dela tornou-se frio e distante, como se a simples menção daquele lugar evocasse memórias perturbadoras. O próprio agente, apesar de tentar manter a postura, engoliu em seco o nervosismo visível dele e o suor frio
indicavam que a experiência naquele andar fora traumática. Junteok tentou aliviar a tensão com uma reação positiva. Ele forçou uma risada mecânica e fez um sinal de aprovação, tentando parecer tranquilo. Mas o gesto era pura fachada. O jovem tremia incontrolavelmente, com um sorriso congelado no rosto, enquanto o pavor tomava conta de seu corpo. A explicação técnica prosseguiu com projeções holográficas. O mapa do país foi iluminado, mostrando a área de influência e a estrutura da torre. O cenário ilustrado mudou para os perigos reais. Mostrava caçadores tendo que se esconder atrás de árvores para evitar a detecção de monstros gigantescos. A proposta final foi colocada na mesa. Em troca de enfrentar bestas mortais como minotauros, o governo oferecia financiamento completo, equipamentos de ponta e suporte de segurança. Junteok encarou o agente, processando a oferta. O suporte governamental era a isca dourada, mas o medo estampado em seu rosto mostrava que o risco de morte pesava muito mais. Junteok imaginou o pesadelo da exposição pública. A imprensa o cercaria impiedosamente, questionando sua vida social e rotulando-o de solitário diante de todos. As faces agressivas dos repórteres e a pressão da mídia preencheram sua mente. Era uma perspectiva sufocante e grotesca da qual ele queria distância. De volta à realidade, o jovem pediu desculpas. Ele interrompeu a fantasia paranoica para encarar o agente do governo, que aguardava uma resposta. O recrutador ficou visivelmente confuso. A hesitação imediata não era a reação que ele esperava de alguém endividado diante de tal oferta. O homem tentou argumentar novamente, gesticulando com urgência sobre os benefícios e a riqueza que a posição traria. Junteok apenas coçou a nuca, exibindo um sorriso sem graça. O constrangimento era evidente, mas sua postura indicava que não mudaria de ideia. Ele foi firme ao declarar que não havia necessidade de continuar a discussão. Sua decisão já estava tomada. Ele recusaria o suporte oficial. A agente feminina manteve o silêncio, observando a cena de perfil. Ela parecia processar a recusa com mais frieza e análise do que seu colega. Para eles, a atitude do jovem evocava a imagem de um jogador isolado, alguém que preferia se fechar em seu próprio mundo a aceitar ajuda externa. O olhar do agente masculino revelava incredulidade, buscando desesperadamente entender o motivo lógico por trás daquela escolha obstinada. Suando frio, o oficial parecia desconcertado com o fracasso da negociação. Junteok, por outro lado, manteve a educação, curvando-se levemente. O protagonista explicou seu ponto de vista com uma expressão inocente. Ele buscava validar que sua escolha era a mais sensata para alguém comum. Sorrindo, ele argumentou que aquela era a atitude que a maioria das pessoas tomaria. Ele tentava normalizar sua cautela como puro senso comum. O clima na cozinha permaneceu tenso. Os dois agentes encararam o jovem, percebendo que a insistência não quebraria aquela barreira de recusa. Contudo, a mulher apenas sorriu de forma enigmática. Ao contrário do parceiro frustrado, ela parecia achar a atitude do rapaz curiosamente divertida. O jovem se levantou abruptamente. Sua linguagem corporal indicava que ele havia tomado uma decisão final sobre a proposta. Ele se virou para os visitantes, pronto para encerrar a conversa com um sorriso educado, mas firme. De repente, o chão da sala explodiu em luz. Uma fenda dimensional se abriu, espalhando papéis e energia pelo ar. O recrutador observou o fenômeno com choque evidente. A situação havia fugido completamente do controle. A agente feminina, contudo, manteve a frieza, analisando a anomalia mágica que surgia diante deles. Do portal luminoso, uma silhueta grotesca emergiu. A forma inconfundível de uma centopeia gigante se materializou. O perigo se multiplicou instantaneamente. O chão foi tomado por um enxame dessas criaturas rastejantes e letais. Os agentes do governo observaram a invasão. O
O que era uma negociação burocrática transformou-se em uma zona de combate. O homem esfregou o rosto, visivelmente frustrado. Ele parecia lamentar a dor de cabeça que aquilo traria. Jun-teok entrou em pânico absoluto ao perceber a quantidade de monstros, enquanto seu guerreiro invocado ria da situação caótica. Ignorando o terror de seu mestre, o invocado buscou confirmação visual, tratando aquilo como uma simples missão. Com um sinal positivo, o guerreiro indicou que havia entendido. Ele acreditava que precisava provar sua força para os espectadores. Um sorriso predatório tomou conta de seu rosto. A antecipação pela violência iminente era clara. Sem hesitar, ele avançou contra a horda, partindo da carapaça do primeiro monstro com um golpe devastador. Enquanto Jun-teok gritava desesperado para que ele se contivesse, o guerreiro continuava o massacre com velocidade e precisão letais. O guerreiro invocado moveu-se com precisão letal. Lâminas de energia cortaram o ar, fatiando os insetos gigantes, como se não fossem nada. Jun-teok, por outro lado, lutava apenas para sobreviver. O jovem saltou freneticamente para trás, tentando desesperadamente evitar as mandíbulas das criaturas. No entanto, seu pouso foi desastroso. Ele aterrissou diretamente sobre a carapaça dura de uma das centopeias, perdendo qualquer vantagem que pensou ter. O pânico tomou conta de seu rosto. Ele percebeu, tarde demais, que havia se colocado em uma posição ainda mais vulnerável do que antes. A criatura se moveu violentamente, lançando Jun-teok para o alto. Ele flutuou impotente no ar, cercado por monstros de todos os lados. O invocado percebeu o perigo iminente. Seus olhos se fixaram no mestre em perigo, e sua expressão mudou de foco para urgência. Com uma explosão de velocidade, ele se tornou um borrão. O guerreiro rasgou o espaço, avançando como um relâmpago azul para interceptar a queda. A investida foi devastadora. Enquanto Jun-teok caía, o guerreiro dizimou todas as ameaças ao redor em um único movimento fluido e destrutivo. As centopeias restantes foram eletrocutadas e despedaçadas instantaneamente. O campo de batalha foi limpo antes mesmo que o jovem tocasse o solo. Jun-teok aterrissou, trêmulo e agachado. Ele olhou ao redor, tentando processar a quase morte que acabara de evitar. A cena diante dele era inacreditável. Dezenas de monstros jaziam mortos, derrotados tão rapidamente que seus olhos mal conseguiram acompanhar o massacre. O guerreiro finalmente cessou seu movimento. Ele parou bruscamente, a energia do combate ainda crepitando ao seu redor, enquanto recuperava o fôlego. Para a surpresa de Jun-teok, a entidade se aproximou com um pedido de desculpas. O guerreiro parecia genuinamente preocupado por ter agido com tanta intensidade. O jovem permaneceu estático, com o olhar vazio. A mistura de terror absoluto e a polidez inesperada de seu salvador o deixou sem palavras. Enquanto isso, de volta ao apartamento, a realidade parecia suspensa. Os agentes aguardavam pacientemente, verificando as horas, esperando o retorno da dupla. Os agentes do governo observaram a tela holográfica com atenção. A notificação do sistema indicava uma anomalia que exigia verificação imediata. De repente, uma fenda de energia azul se abriu no recinto. O protagonista materializou-se do nada, surpreendendo completamente a dupla de oficiais. Os visitantes recuaram, atônitos com o fenômeno. A súbita aparição desafiava qualquer protocolo padrão que eles estivessem seguindo naquele momento. Jun-teok surgiu envolto em luz, retornando da dimensão da torre. Ele parecia ter trazido consigo a aura densa do outro mundo. O jovem respirou fundo, tentando se situar. A transição abrupta entre o combate mortal e a segurança de seu apartamento o deixou momentaneamente desorientado. No entanto, ele não voltou sozinho. A entidade guerreira manifestou-se logo atrás dele, com as adagas em punho e o instinto assassino ainda ativado. O espectro identificou os agentes como ameaças e avançou. Jun-teok percebeu tarde demais que sua invocação continuava em modo de combate automático.
a entidade mergulhou contra os oficiais com velocidade sobrenatural. O ataque era letal e visava eliminar os intrusos instantaneamente. Uma onda de energia cortante preencheu o espaço. O impacto parecia iminente e inevitável. Juntiok entrou em pânico ao notar que seus reflexos defensivos haviam acionado o guerreiro contra inocentes. Ele precisava impedir o massacre a qualquer custo. Num ato de puro desespero, o jovem realizou uma pose constrangedora para cancelar a habilidade. Ele contorceu o corpo numa dança ridícula para conter o ataque. Ele forçou um sorriso grotesco e emitiu sons estranhos. O comando de cancelamento exigia um sacrifício total de sua dignidade para funcionar. A habilidade foi convertida no último segundo. Em vez de feridos, os agentes acabaram presos por laços gigantes na cabeça, questionando a identidade do novo jogador. A situação tornou-se absurdamente cômica. Os recrutadores, agora enfeitados contra a vontade, tentaram manter o profissionalismo diante do pedido de desculpas do rapaz. Juntiok caiu sentado, exausto e mortificado pela vergonha. Os agentes, ignorando os adereços em suas cabeças, mostraram preocupação com o súbito colapso nervoso do jovem. Juntiok tentou recuperar a compostura após um momento constrangedor. Ele pigarreou, insistindo que estava tudo bem. O jovem forçou uma risada nervosa, suando frio enquanto tentava disfarçar o pânico com um humor exagerado. O agente, percebendo a ansiedade no ar, tentou manter o profissionalismo. Ele até se desculpou, sentindo que aquele tom nervoso era contagioso. Cortando o papo furado, o homem entregou um envelope pardo ao rapaz. Era hora de tratar de negócios sérios. Ao ler o conteúdo do documento, Juntiok ficou boquiaberto. A proposta em suas mãos era chocante. O recrutador assumiu o controle da conversa, apontando os detalhes específicos e as condições da oferta. Juntiok engoliu em seco. A realidade daquela oportunidade e seus riscos começava a pesar sobre ele. No entanto, o agente se aproximou, observando a hesitação do jovem com um olhar analítico. A pressão foi demais para Juntiok. Ele fechou os olhos com força, sentindo-se sobrecarregado pela situação. Um silêncio momentâneo preencheu a sala, enquanto os dois agentes aguardavam a reação do rapaz àquela análise. A mente de Juntiok vagou para uma memória recente, recordando o deslumbramento ingênuo ao entrar em uma loja de ternos. Ele lembrou-se do choque e da vergonha que sentiu ao perceber que estava totalmente deslocado naquele ambiente. O agente, observador astuto, fez seu diagnóstico final. Ele concluiu que o rapaz era um introvertido extremo. Mas o recrutador via além daquela timidez. Ele tinha um plano claro para o potencial que estava diante dele. O acordo foi selado com um aperto de mão firme. A oferta prometia não apenas um contrato de elite, mas uma ascensão rápida. A missão envolvia escalar os andares superiores da torre que ainda não haviam sido conquistados. Juntiok caminhou entre os agentes, sentindo o peso daquela responsabilidade. Para o jovem, aquilo não parecia uma oportunidade heróica, mas sim um fardo imenso. A ansiedade transparecia em seu rosto, enquanto ele considerava o perigo real da situação. O grupo chegou à sede da Agência de Gestão de Despertos. O edifício imponente representava a burocracia e o poder que agora regiam a vida de Juntiok. No escritório do diretor, a equipe apresentou seu relatório formal. A situação exigia confirmação direta, pois os eventos descritos desafiavam o protocolo padrão. O agente responsável confirmou os fatos, mas admitiu sua própria perplexidade. Ele relatou que, apesar de ter visto com os próprios olhos, a mecânica daquele poder era incompreensível. A imagem do rapaz, com seu sorriso inofensivo e jeito desajeitado, contrastava violentamente com a descrição de um poder letal. Era difícil conciliar as duas coisas. O diretor questionou a competência de seus subordinados. Ele achava impossível que não tivessem confundido o alvo, dada a aparência comum do rapaz. Com um golpe na mesa, o superior exigiu seriedade. A ideia de que aquele civil frágil fosse a chave para a conquista da torre parecia um absurdo inaceitável.
O agente, no entanto, manteve sua postura. Ele sabia que a verdade era estranha, mas precisava fazer o diretor entender o método bizarro de funcionamento daquela habilidade. O segredo residia na atuação forçada. Junteok precisava se submeter a comportamentos constrangedores e fingimentos exagerados para manifestar seu poder. As reações físicas do rapaz eram intensas e visíveis. Ele chegava a congelar, demonstrando um pavor ou desconforto que parecia ir além do normal. Havia uma desconexão total entre mestre e servo. Enquanto Junteok tremia de frio e medo, sua invocação caminhava com a arrogância de um guerreiro destemido. A entidade invocada possuía vontade própria e uma personalidade intensa. O guerreiro não apenas lutava, mas vocalizava suas frustrações e crenças durante a ação. Junteok lutava para manter algum controle sobre a situação. Ele gritava desesperado, tentando fazer com que sua própria invocação ouvisse a razão, mas era frequentemente ignorado. O resultado era um caos absoluto em combate. Com gritos absurdos sobre resfriados e doenças, a entidade dizimava os inimigos, ignorando qualquer lógica ou estratégia convencional. Junteok forçou as palavras para fora, trêmulo. Ele precisava impor sua autoridade e exigir obediência absoluta, mesmo que a situação fosse aterrorizante. Enquanto isso, longe dali, a situação era monitorada com apreensão. Os agentes observavam os desdobramentos, tensos com as implicações daquele novo poder. De volta à segurança do apartamento, a atmosfera mudou. O guerreiro invocado parecia confuso e sem jeito diante do comportamento errático de seu mestre. O jovem decidiu encerrar aquela sessão constrangedora. Com um comando firme, ele desfez a invocação, fazendo a entidade desaparecer em luz. Assim que se viu sozinho, a tensão acumulada transbordou. Lágrimas de puro estresse e vergonha escorreram pelo rosto de Junteok. Ele recordou a intensidade física do combate recente. O guerreiro o havia agarrado e protegido, mas a brutalidade do momento ainda estava fresca. A velocidade da fuga fora alucinante. Junteok lembrou-se de como foram carregados para longe do perigo com uma agilidade sobre-humana. A eficácia letal da invocação era inegável. O rapaz rememorou a facilidade com que as criaturas da torre foram dizimadas pelos ataques de energia. Recuperando a compostura, Junteok voltou sua atenção para o celular. A notificação na tela fez seus olhos se arregalarem em descrença. O choque inicial rapidamente deu lugar à empolgação. Ele percebeu que todo aquele sofrimento e vergonha poderiam ter valido a pena. Os cálculos mentais confirmaram a realidade absurda. O rendimento diário, livre de impostos, era uma quantia que resolveria todos os seus problemas financeiros. O sistema oficializou o vínculo com John Corsack. Diante da confirmação, a entidade reapareceu no apartamento, gritando juras de lealdade exagerada. O guerreiro manteve-se prostrado no chão, demonstrando uma submissão dramática. Ele aguardava ansiosamente o próximo comando de seu invocador. Junteok levou a mão à testa, exausto. A vergonha alheia daquela cena teatral era o preço alto que ele precisava pagar por sua nova fortuna. Contudo, um sorriso confiante surgiu em seu rosto. O jovem percebeu que, surpreendentemente, ele estava disposto a aceitar aquela loucura pelo lucro. Junteok vibrou com o sucesso do ataque coordenado. Atrás dele, o guerreiro invocado respondeu ao entusiasmo com um gesto enérgico, mantendo a moral elevada enquanto avançavam. A entidade não perdeu tempo. Com movimentos letais, lâminas de energia roxa rasgaram o ar, eliminando os goblins restantes com uma facilidade aterrorizante. O protagonista, contudo, preferiu a segurança de uma árvore distante. Ele observou a batalha de longe, analisando o desempenho de sua invocação enquanto se mantinha fora de perigo. Ele notou a postura do guerreiro diante dos inimigos. Havia uma calma letal na forma como a entidade encarava os oponentes, aguardando o momento certo para o próximo golpe. O guerreiro sorriu, demonstrando uma confiança absoluta. Parecia apreciar o caos do combate,
divertindo-se com a inferioridade de seus adversários. De repente, a figura se tornou etérea, ativando uma habilidade de furtividade. Juncheok reconheceu a técnica e sentiu uma pontada de ambição, desejando possuir aquele poder para si mesmo no futuro. O efeito foi devastador. Os monstros foram abatidos sem sequer notarem a presença do atacante, caindo mortos diante da velocidade invisível daquele ataque surpresa. Com o objetivo cumprido, o sistema autorizou a saída. Uma luz envolveu a dupla, transportando-os para fora da torre e encerrando o desafio daquele andar. Eles aterrissaram de volta na segurança do apartamento. A transição mágica dissipou-se, deixando Juncheok e seu guardião novamente no ambiente doméstico. Imediatamente, o jovem estendeu a mão para a interface holográfica. Sua prioridade agora não era descanso, mas sim verificar os frutos de seu trabalho arriscado. Vários anéis começaram a cair do inventário digital, materializando-se no quarto. Juncheok riu, encantado com a chuva de espólios que prometia mudar sua vida financeira. O rosto dele se iluminou com pura ganância. Todo o medo sentido na masmorra desapareceu, substituído pela euforia de ter riquezas tangíveis ao seu alcance. Um anel dourado surgiu em destaque, emitindo um brilho intenso. O sistema identificou o objeto como um item defensivo, raro, agora adicionado à sua coleção. Juncheok examinou o artefato em seu pulso. A tentação de vender tudo imediatamente e se aposentar daquela vida perigosa cruzou sua mente enquanto avaliava o prêmio. No entanto, o equipamento reagiu de forma inesperada. Uma luz azulada envolveu o corpo do protagonista, iniciando um processo de sincronização que o pegou completamente desprevenido. O jovem sentiu a energia do item fluir, mas o que realmente o fez rir foi o valor inestimável que acabara de obter. Enquanto examinava o bracelete dourado, sua mente calculava cifras astronômicas. 2 bilhões? Talvez 3? A ganância falava mais alto que a prudência. Ele concluiu que limpar a masmorra era possível, mas a visão de seu guerreiro devorando frango frito no chão trazia um contraste absurdo à situação. De repente, uma dúvida surgiu em sua mente, interrompendo seu fluxo de pensamentos otimistas. O assassino, invocado, com as bochechas estufadas de comida, apenas olhou de volta com inocência, sem entender a súbita mudança de humor de seu mestre. Enquanto isso, em um escritório governamental, uma reunião tensa ocorria sob uma atmosfera pesada e silenciosa. Os agentes apresentaram o relatório com gravidade. Já haviam se passado 15 dias desde o início do incidente. A frustração do diretor explodiu em um golpe violento contra o mesa. As notícias não eram o que ele esperava ouvir. O subordinado estremeceu, pego de surpresa pela reação agressiva e pelo descontrole emocional do superior. Porém, uma atualização urgente no celular do agente trouxe uma informação que paralisou a sala. O alvo estava se movendo. O rosto do diretor empalideceu instantaneamente. A raiva deu lugar a um choque profundo ao compreender a gravidade do aviso. A simples menção daquela presença fez com que a imagem do jovem surgisse como uma ameaça fantasmagórica na mente do agente. Dominado pelo pânico, o chefe levantou-se bruscamente e gritou, incapaz de lidar com a catástrofe iminente. O medo deles tinha raízes profundas, remontando ao evento ocorrido 15 dias atrás, diante daquela árvore colossal. Foi naquele momento que o verdadeiro horror se manifestou, marcado por um grito de angústia que selou o destino de todos. Juncheok levantou a camisa e deu uma ordem absurda ao seu invocado. Ele pediu friamente para ser esfaqueado no estômago com a adaga que o outro carregava. O guerreiro entrou em pânico, tremendo diante do pedido. Ele tentou negociar, implorando para matar o mestre de vez ou arrancar um membro, pois a ideia de um ferimento controlado parecia tortura para sua natureza violenta. A recusa foi veemente e desesperada. A entidade sacudiu a cabeça freneticamente, incapaz de processar ou aceitar uma solicitação tão limitada e específica. Cansado da hesitação alheia, Juncheok tomou a iniciativa. Ele arrancou a arma da mão do guerreiro e a cravou no próprio abdômen.
deixando seu companheiro chocado com a atitude drástica. Enquanto o jovem bebia uma poção para fechar a ferida imediatamente, o guerreiro reagiu com lealdade exagerada. Ele gritou furioso consigo mesmo, ameaçando punir o próprio braço por ter permitido que seu mestre se ferisse. A entidade então segurou Juntiok pelos ombros, com um sorriso maníaco e intenso. Ele sugeriu que, já que estavam ali, deveriam aproveitar o tempo para treinar suas habilidades de combate. O suposto treino, no entanto, transformou-se rapidamente em um massacre. O guerreiro avançou pelas árvores, dizimando as criaturas que espreitavam na floresta com golpes letais. Junteuk permaneceu recuado, observando a demonstração de poder bruto à distância. A energia azul emanava do guerreiro enquanto ele limpava a área com facilidade assustadora. O jovem se acomodou entre os arbustos, decidindo esperar pacientemente. Ele observava a movimentação, aguardando que seu invocado terminasse o serviço sangrento. De repente, algo mudou em sua percepção. A expressão de Junteuk se alterou ao sentir uma sensação estranha e repentina invadir seus sentidos. Uma luz azul brilhou intensamente em seus olhos. Ele sentiu uma energia desconhecida percorrer seu corpo, ativando uma reação que o pegou completamente de surpresa. O corpo dele se moveu com uma velocidade sobrenatural. Junteuk disparou pela floresta, impulsionado por uma força que parecia emanar da própria conexão com seu guerreiro. Ele mal conseguia acreditar na própria agilidade enquanto corria. O jovem parecia ser empurrado pelo ar, seu corpo reagindo mais rápido do que sua mente podia processar. Seus movimentos eram tão velozes que deixavam imagens residuais azuis entre as árvores. Ele zigue-zagueava pelo terreno acidentado, testando involuntariamente os limites dessa nova capacidade física. A corrida frenética cessou tão abruptamente quanto começou. Juntiok parou em meio à vegetação, ofegante e atordoado, tentando entender como havia se movido daquela maneira. O Goblin paralisou, trêmulo. A criatura percebeu, tarde demais, que havia se tornado a presa naquela floresta. Outro monstro já jazia derrotado na relva. Junteuk observou o corpo caído, momentaneamente seguro de que a ameaça havia passado. No entanto, a sensação de segurança durou pouco. O jovem estremeceu, sentindo uma presença hostil surgir repentinamente às suas costas. Recusando-se a aceitar a derrota, um dos goblins lançou-se em um ataque surpresa, com as mandíbulas escancaradas para matar. Junteuk reagiu por puro instinto de sobrevivência. Ele ergueu o braço para se defender e uma barreira de energia azulada se materializou para bloquear a mordida. O impacto, contudo, veio de outra direção. O monstro foi violentamente arremessado para longe antes que pudesse causar qualquer dano real. O guerreiro invocado surgiu em alta velocidade, interceptando a criatura no ar e esmagando-a contra o tronco de uma árvore. Encarando o bloqueio de Juntiuk como uma assistência perfeita, a entidade sorriu e desferiu um corte letal, finalizando o inimigo com facilidade. Mas o trabalho do guerreiro ainda não havia terminado. Seu olhar brilhou intensamente, focado em algo que escapava à percepção comum. Ele disparou como um projétil humano, cortando o ar e a vegetação com uma velocidade impressionante. Tão rápido quanto partiu, a entidade retornou, freando bruscamente diante de seu mestre. O guerreiro agarrou os ombros de Juntiuk com firmeza. A expressão brincalhona desapareceu, dando lugar a uma urgência séria. Prevendo uma reação violenta da energia residual, ele cobriu os ouvidos do jovem, protegendo-o do impacto sensorial iminente. Quando a poeira baixou, restaram apenas os cristais de mana flutuando no ar, espólios silenciosos da batalha vencida. De volta à realidade de seu apartamento, Junteok falava ao telefone. Ao receber a oferta de uma escolta governamental, ele entrou em pânico e recusou veementemente, insistindo em ir sozinho. O veículo de luxo estacionou em frente à entrada principal. A viagem até a sede da administração havia terminado.
Gunteok saiu do carro, sentindo-se levemente deslocado. Aquele nível de tratamento VIP era algo com o qual o jovem ainda não estava acostumado. O agente que o acompanhava manteve um sorriso profissional no rosto. Sua missão era garantir que o novo recruta se sentisse bem-vindo. Enquanto o funcionário o recebia formalmente na administração, Gunteok sentiu o peso da situação. Ser chamado de líder de equipe parecia exagerado e desconfortável para ele. Para acessar as instalações, foi necessário um procedimento de segurança. O protagonista posicionou a mão no scanner para que seus dados biométricos fossem verificados pelo sistema. As portas automáticas se abriram e o agente indicou o caminho. Gunteok avançou, cruzando o limiar para o interior do complexo governamental. O jovem parou no saguão, observando o ambiente ao seu redor. A escala e a modernidade do local eram impressionantes. Gunteok percebeu imediatamente o luxo das instalações. Vitrines exibiam equipamentos de alta qualidade, brilhando sob as luzes, o que confirmava o poder financeiro da organização. Ele se aproximou de uma das vitrines para examinar uma espada. No entanto, a preocupação com os preços daqueles itens começou a pesar em sua mente. Decidido a não perder tempo, Gunteok virou-se para o agente. Ele precisava saber se poderia utilizar os fundos prometidos ali mesmo, naquele exato momento. O processo de escolha e compra, contudo, revelou-se exaustivo. Gunteok sentiu suas energias se esvaírem, achando toda aquela experiência de compras incrivelmente desgastante. Enquanto isso, em um escritório separado, o agente foi prestar contas. Ele se apresentou diante de seu superior, um homem calvo sentado atrás de uma mesa imponente. O funcionário manteve uma postura rígida enquanto falava. Ele relatava os detalhes sobre o recrutamento e as ações recentes de Gunteok. Mais tarde, o dia chegou ao fim. O céu sobre a cidade tingiu-se de roxo e laranja, enquanto a tranquilidade retornava ao bairro onde ficava o quarto no terraço. De volta ao seu lar, Gunteok brandiu sua nova aquisição com um sorriso satisfeito. Ele havia comprado uma massa de adamante, um investimento valioso para suas futuras batalhas. Gunteok examinou a nova arma com um brilho nos olhos. O jovem parecia genuinamente impressionado com a qualidade do item em suas mãos. De repente, uma realização o atingiu como um raio. A expressão de contentamento transformou-se instantaneamente em choque puro. Recuperando-se, ele assumiu uma postura firme. O protagonista estendeu o braço, preparando-se mentalmente para o que viria a seguir. Um sorriso tenso curvou seus lábios. O suor em sua testa denunciava o nervosismo por trás daquela confiança aparente. O espaço se distorceu e o guerreiro invocado reapareceu. A entidade saudou seu mestre com a habitual reverência e disciplina militar. Gunteok observou o retorno de seu aliado. Ele tentou manter a compostura, embora a situação ainda o deixasse ansioso. O guerreiro, por sua vez, parecia satisfeito. Um sorriso tranquilo demonstrava sua prontidão para servir novamente. Mas o foco do jovem mudou. Ele começou a misturar preces de todas as religiões possíveis, implorando aos céus por um resultado favorável. Com os olhos arregalados e mãos estendidas, Gunteok liberou o poder da invocação. Ele depositou toda a sua esperança naquele momento decisivo. Uma luz cegante preencheu o quarto. Diante dos olhares atentos do mestre e do servo, uma nova silhueta começou a se materializar. No entanto, algo estava errado. O protagonista percebeu, com alarme, que a escala daquela figura não condizia com o espaço disponível. A energia explodiu para cima, colidindo violentamente com a estrutura do prédio. O teto não suportou a pressão daquela chegada abrupta. O rosto de Gunteok empalideceu sob a luz violeta. O terror tomou conta dele ao perceber a catástrofe iminente em seu apartamento. Mãos e pés gigantescos surgiram do nada. A anatomia daquela criatura desafiava qualquer expectativa humana normal. A nova invocação era uma montanha de músculos que mal cabia no recinto. O gigante, curvado, pressionava as paredes e o teto,
fazendo o pequeno quarto parecer uma caixa de brinquedos prestes a estourar. A enorme figura espremeu-se pelo buraco no teto. Sua presença maciça preencheu o pequeno cômodo com uma aura intimidante e olhos brilhantes. O assassino reagiu por instinto, saltando para trás para criar distância. Juntiuk apenas observou, chocado com o caos que se desenrolava subitamente em sua sala. Sem hesitar, o primeiro invocado lançou um ataque preventivo. Ele desferiu um chute poderoso diretamente contra o rosto do intruso ainda no ar. Os golpes continuaram em um borrão de movimento violento. No entanto, o guerreiro gigante apenas permaneceu sentado, recebendo a surra sem sequer piscar ou se defender. O gigante mal registrou a agressão física. Para sua constituição robusta, aquela sequência furiosa de ataques não passava de meras cócegas. Frustrado pela ineficácia dos golpes, o assassino sacou suas lâminas. Sua aura azulada brilhou intensamente, enquanto ele se preparava para degolar o alvo resistente. Antes que sangue fosse derramado, Juntiok interveio. O jovem lançou-se à frente com a mão erguida, ordenando o fim imediato daquele confronto desnecessário. A ordem do invocador foi absoluta. O assassino abandonou instantaneamente a hostilidade, adotando uma postura obediente e quase cômica diante da repreensão. Com a briga encerrada, o espadachim explicou a situação. Ele reconheceu o recém-chegado, descrevendo-o como um idiota notório em seu mundo de origem. O bárbaro parecia confirmar a descrição naquele mesmo instante. Ele lutava visivelmente para processar pensamentos simples, com um olhar confuso e vazio. Enquanto o assassino se irritava com a falta de modos do gigante, o guerreiro tribal permanecia indiferente. Juntiok percebeu que gerenciar a dinâmica entre aquela dupla seria exaustivo. O protagonista voltou sua atenção para a janela do sistema. Sua expectativa transformou-se em decepção ao notar que havia tirado o rank mais baixo possível na invocação. Buscando alguma utilidade, Juntiok tentou interrogar o novo recruta. Infelizmente, o gigante não lembrava de seu nome, de seu propósito ou sequer da torre. A mente do guerreiro parecia ser uma lousa em branco. Suas memórias resumiam-se a cair em campos abertos, longe da complexidade da civilização. Apesar da aparência aterrorizante, o gigante distraiu-se facilmente com a beleza de uma borboleta. Tratava-se de um guerreiro selvagem, mas com a inocência de uma criança. O registro histórico daquele ser revelou seu passado nas grandes planícies. Diante de lobos monstruosos que aterrorizariam qualquer um, o guerreiro permanecia inabalável. Para ele, no entanto, aquelas feras letais não passavam de diversão. O bárbaro brincava com os monstros, demonstrando uma força avassaladora e uma inocência quase infantil. Tal poder bruto acabou atraindo a atenção errada. Um homem com um sorriso calculista se aproximou, escondendo suas verdadeiras intenções por trás de elogios sobre o porte físico do gigante. O guerreiro, desprovido de memórias ou até mesmo de um nome, tornou-se presa fácil. Sua mente simples não conseguia discernir a manipulação daquele que se apresentava como aliado. O desfecho foi cruel. O ingênuo combatente foi explorado como escudo humano por um falso herói, enfrentando horrores indescritíveis, enquanto seus supostos companheiros apenas observavam e zombavam. Mesmo traído, ele lutou com selvageria até o fim, despedaçando seus inimigos enquanto seu corpo era consumido pela batalha solitária. Ao absorver a tragédia daquela existência, Juntiok sentiu um aperto no peito. Uma lágrima solitária escorreu ao perceber o sofrimento injusto pelo qual a criatura havia passado. De volta à realidade de seu apartamento destruído, o jovem mudou sua postura. Ele estendeu os braços e ofereceu ao gigante as boas-vindas calorosas que lhe foram negadas no passado. A diferença de escala era absurda, mas o toque selou um entendimento mútuo. Juntiok segurou o enorme dedo do guerreiro, aceitando-o como parte de sua equipe. O bárbaro, percebendo a ausência de malícia naquele gesto, reagiu com um sorriso genuíno.
parecia finalmente ter encontrado um lugar onde não seria apenas usado. Juntiok, recuperando sua confiança habitual, questionou se podia contar com a confiança total do novo aliado. Ele precisava testar a lealdade daquela montanha de músculos. O assassino, ao perceber as intenções insanas de seu mestre, empalideceu e tremeu de choque. Juntiok, contudo, exibia um sorriso maníaco, ciente do potencial caótico que tinha em mãos. Uma ideia brilhante se formou na mente do protagonista. O sistema confirmou que seus cálculos estavam corretos, validando a estratégia improvisada. Para testar a capacidade de aprendizado do gigante, Juntiok iniciou uma pose ridícula, obrigando o assassino a participar. O guerreiro sombrio obedeceu, embora visivelmente humilhado pela situação. O gigante tentou imitar o movimento com entusiasmo, mas sua falta de coordenação causou um acidente imediato. O assassino, atingido pelo golpe desajeitado, protestou furiosamente contra a cópia mal feita. O grupo aterrissou na zona de combate, materializando-se em meio à floresta densa. Junteok estava ladeado por suas duas invocações, preparando-se para o desconhecido. Enquanto o bárbaro gigante tocava o solo com um impacto pesado, o guerreiro instruiu Junteok a manter a guarda alta. A mobilidade seria a única defesa do jovem contra o que estava por vir. O guerreiro alertou sobre a natureza traiçoeira dos inimigos locais. De fato, criaturas maliciosas observavam das sombras, prontas para disparar suas agulhas venenosas em uma emboscada covarde. O perigo, contudo, já estava à espreita. Sem que Juntiok percebesse, uma arma silenciosa foi mirada em sua direção, oculta pela folhagem densa. O ataque foi iniciado sem aviso. O Goblin disparou seu projétil letal, visando eliminar o invocador antes que a batalha sequer começasse. Juntiok foi pego completamente desprevenido. O som sibilante do ataque cortou o ar, e o jovem apenas teve tempo de reagir com puro choque. Aquele disparo foi o sinal para o ataque total. De todas as direções, as criaturas surgiram das árvores, lançando-se sobre o trio em um ataque coordenado e mortal. Porém, o guerreiro invocado moveu-se mais rápido que os olhos podiam acompanhar. Ele interceptou os projéteis com suas lâminas de energia, cumprindo sua promessa de proteger seu mestre. O caos da batalha explodiu ao redor de Juntiok. Ele observou atônito enquanto a própria terra parecia reagir à violência do confronto que se desenrolava. De repente, uma sombra colossal cobriu o jovem. Junteok recuou instintivamente ao ver a mão maciça do bárbaro entrar em ação, movendo-se com uma determinação assustadora. O gigante estava furioso. Seus olhos brilharam com uma energia intensa e primitiva, focados inteiramente em obliterar as pequenas pragas que ousaram atacá-los. Com um rugido silencioso de poder, o bárbaro canalizou sua força. Seu pé desceu com a violência de um cataclismo, incendiando o solo com um impacto. A onda de choque foi avassaladora. O gigante saltou e aterrissou no centro da formação inimiga, transformando a confiança dos goblins em puro terror. A emboscada foi desfeita em um instante. A força bruta do impacto arremessou os atacantes para longe, espalhando-os pelo campo de batalha como folhas ao vento. O guerreiro invocado não desperdiçou a oportunidade criada pelo caos. Com precisão cirúrgica, ele avançou para fatiar os inimigos desorientados, limpando a área com eficiência letal. A guerreira sentiu uma presença vindo de cima e interrompeu seu movimento, notando a sombra que cobria o campo de batalha. Com um estrondo ensurdecedor, o bárbaro aterrissou no centro do combate, criando uma onda de choque que dispersou os inimigos instantaneamente. O impacto foi devastador, lançando os goblins violentamente pelos ares antes que pudessem reagir à força bruta do gigante. Escondido atrás de uma árvore, Junteok observou a cena, atônito com o poder destrutivo que seus aliados possuíam. Em uma tentativa desesperada de revidar, os goblins restantes dispararam seus dardos, esperando encontrar alguma brecha na defesa do invasor.
Contudo, os projéteis ricochetearam inofensivamente na pele impenetrável do bárbaro, servindo apenas para irritar o guerreiro gigante. O contra-ataque foi impiedoso. As invocações varreram o campo de batalha, eliminando as ameaças com uma velocidade e violência avassaladoras. Juntiok permaneceu boquiaberto, processando a facilidade com que seus companheiros dizimaram a emboscada inimiga. Mais tarde, de volta à segurança do apartamento, o grupo celebrou a vitória. O bárbaro devorou a comida humana, encantado com o sabor desconhecido. A refeição, no entanto, trouxe seus próprios desafios. A guerreira foi pega de surpresa pelo tempero picante, reagindo de forma dramática ao ardor. Juntiok aproveitou o momento de tranquilidade, comendo seu lanche enquanto observava a adaptação de suas invocações ao mundo moderno. De repente, a paz foi quebrada. O jovem recuou alarmado ao ver uma sombra se projetar sobre ele, temendo uma nova ameaça. Mas era apenas um gesto exagerado de lealdade. Enquanto a guerreira se desculpava formalmente, Juntiok sentiu-se constrangido pela reverência excessiva de seus subordinados. O descanso durou pouco. Uma luz envolveu o grupo, transportando-os para o próximo desafio, o 17º andar da Torre Negra. Ao chegar, o sistema fortaleceu seu corpo. Juntiok cerrou os punhos, sentindo a energia vibrar em seus músculos e o poder fluir por suas veias. Uma figura imponente, com cabeça de cavalo surgiu, emanando uma aura de pura força bruta. A criatura flexionou os músculos, pronta para a violência que estava por vir. O bárbaro gigante e o espadachim se colocaram à frente como uma muralha viva. Eles instruíram Juntiok a recuar, garantindo que o invocador permanecesse seguro na retaguarda, enquanto eles assumiam o combate. Diante deles, uma legião organizada de goblins armados marchava em formação cerrada. A quantidade de inimigos era avassaladora, preenchendo o caminho com fileiras intermináveis de escudos e lanças. Juntiok observou a horda se aproximando, tenso. A gravidade da batalha iminente pesou sobre ele, ao perceber a clara desvantagem numérica do seu grupo. A interface tática confirmou o perigo estratégico. O mapa indicava um enxame massivo de inimigos, saindo da clareira e funilando agressivamente em direção à única zona segura disponível. Sem perder tempo, a vanguarda dos goblins iniciou a carga. Com armas em punho e olhos brilhando de malícia, os monstros avançaram rapidamente para romper a defesa. O bárbaro, no entanto, manteve a compostura e olhou para trás por cima do ombro. Ele aguardava o comando ou o suporte de seu mestre antes de liberar sua fúria total. Para a surpresa do guerreiro, Juntiok não demonstrava medo. O jovem sorriu de forma descontraída e apontou o dedo para seu guardião, selecionando-o com uma alegria quase infantil. Com um brilho de empolgação e confiança no olhar, Juntiok ativou sua habilidade. Ele estava ansioso para descobrir qual vantagem especial aquele novo benefício concederia ao seu aliado na batalha.